Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Entre Café e Escuta. Hoje vamos falar sobre um assunto muito profundo, delicado e real: o cuidar, dividir e recomeçar a maternidade nos tempos atuais. E aqui ao meu lado eu trago a querida Maria Fernanda. Maria Fernanda, administradora, mãe e psicoterapeuta. Seja bem-vinda, Nanda. Obrigada, Lili. Muito obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é super importante, né? Exatamente. Nanda, me fala um pouquinho sobre você. Essas pessoas aí, essas mulheres que eu tenho certeza que vão se identificar com muito do que a gente vai trazer das nossas falas. Me conta um pouquinho sobre quem é Maria Fernanda. Essa pergunta de terapia. É, pergunta bem de terapia, né? É uma pergunta que a gente vai a vida inteira tentar descobrir. Exatamente. quem somos nós. Mas acho que coisas que eu já consegui identificar, né? Sou uma mulher que trabalha muito, cuida de casa, cuida do filho, né? Tive que nesse caminho aprender a cuidar de mim também, né? Porque quanto mulher é importante a gente não esquecer desse autocuidado. Enfim, ainda estou me descobrindo outras coisas, mas esse é um começo, né? Olha só o quantos papéis nós ocupamos na sociedade, quantas funções, né? Eu achei muito interessante essa sua fala, Nanda, que muitas mulheres vão se identificar nesses papéis materno, essa função materna, essa figura materna. Sim. E tentar não deixar, né, de lado quem é a mulher. Sim. Maria Fernanda. Como é que foi para você esse processo de não deixar um pouco, não esquecer dessa Maria Fernanda, mulher? Por um tempo a gente esquece, né? A verdade é essa, que acho que o caminho é esse. A gente primeiro, a gente vive uma vida, vem a maternidade, a gente não se reconhece, né, quanto mulher e fica imerso ali, né, o puerpério, depois esse processo. Acho que eu só fui começar a me reconhecer, me reconectar comigo mesma uns 2 anos depois que o meu filho nasceu. Sim. Porque aí passa essa fase inicial, né, da infância ali. E aí eu fui olhar pra mim e falar, opa, quem sou eu, né, o que eu quero, pra onde eu vou. Você até colocou, né, eu sou administradora de formação. E nesse meu percurso, né, de maternar e de evolução pessoal, eu me apaixonei pela psicoterapia, né? E foi depois da maternidade que veio, né, esse estudo. Que interessante, né? Justamente por essa questão de querer me descobrir, né, me entender, esse autoconhecimento. Quem é a Maria Fernanda? Quanto mulher, quanto mãe, quanto profissional. E como a maternidade te ajudou, Nanda? Conta aí. Como a maternidade te ajudou nesse processo de identificação com a psicoterapia? Sim. A maternidade, eu costumo dizer que pra mim ela foi muito um propósito também, né? Ela me deu força, motivação, porque veja, eu fui mãe muito nova. Quando eu engravidei do meu filho, eu tinha 22 anos, né? Nos moldes atuais, sim, a realidade é outra. As mulheres buscam mais a independência financeira, profissional. E aí a maternidade vem depois dos 30, 35. No meu caso, eu nadei por outro caminho, né? Outro viés. Eu fui primeiro ser mãe, fui me realizar primeiro pessoalmente, para depois ir para essa busca profissional, né? Então, eu costumo dizer que para mim a maternidade me trouxe um propósito maior de responsabilidade, assim, né? Não só para comigo, mas com o outro, né? Acho que a maternidade, ela tira esse ego que nós temos e de olhar, né, para um outro ser que depende da gente, que precisa da gente. Isso é um peso muito grande, né? É uma responsabilidade grande. Mas para mim foi também um motivo de propósito mesmo, né? De olhar e falar assim, eu preciso ir atrás, porque não é só por mim, né? Pelos meus. Olha só, que palavra, né? Que palavra importante. Propósito. Sim. E muitas vezes nós encontramos nosso propósito em momentos em que, por exemplo, no seu caso, a maternidade aí trouxe acredito, um novo propósito. Sim.
do cuidar do outro. Sim. E você deve cuidar de muitas mulheres Sim. também, né, Nanda? Sim. Justamente que trazem aí essa demanda, maternidade. E hoje, o quanto romantizamos, o quanto é visto Sim. nas redes sociais como uma romantização Sim. da maternidade. Conta um pouquinho como é isso na prática clínica de estar ali e também da Maria Fernanda como mãe. Assim, o que eu costumo dizer muito às minhas pacientes é essa necessidade que elas precisam estar bem, cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Não adianta elas só olharem para o filho, só olharem para casa, só olharem para o marido, se não olharem para si mesma, né? Se não cuidarem de si, não terem esse autocuidado. Porque aí você realmente não vai dar suporte a quem realmente precisa, né? Uma brincadeira que eu faço, né? Máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você para depois você conseguir colocar no outro. Exatamente. Né? E uma das coisas que eu costumo dizer que eu fui julgada no início, mas que depois as pessoas perceberam que surtiu efeito, foi a questão da guarda compartilhada, né? Da responsabilidade que o pai tem também sobre o meu filho, né? Que não é meu, é nosso, exato. Exatamente. Porque assim, eu precisava daquele tempo meu, né? Do meu espaço, do meu momento, do meu cuidado. Então, muitas vezes eu fui julgada, até por pessoas próximas, de tipo, mas toda hora tá com o pai, mas tá na casa do pai, gente, mas é o pai. Né? É o pai, enfim. E isso fez com que também eles construíssem uma relação muito bacana, né? Uma das coisas que eu costumo trazer é de que a mãe ela é muito participativa nessa função paterna também, né? De permitir que o pai faça a função de pai. Exatamente. Nanda, você trouxe uma coisa que me fez lembrar até uma sessão com uma paciente, que muitas vezes essa mãe eu acho que já tá tão construído historicamente, culturalmente, dessa mãe como a função do cuidar. Sim. Não é? Exato. Então, muitas vezes essa mãe se cobra tanto ter que exercer essa função do cuidar sozinha, que acaba não permitindo também o acesso, muitas vezes, né, dessa figura paterna. Exatamente. Quando essa figura paterna, eu digo assim, quando essa figura paterna quer ter presença constante, não apenas participação. Olha só o quanto você trouxe aí de importante na sua fala. Essa participação que muitas pessoas, como é participativo. Não, gente. É o ser pai. Exatamente. E o ser mãe. Exatamente. E esse olhar da sociedade, como você sentiu esse olhar, como foi para você sentir esse olhar e como você percebe que a sociedade hoje enxerga essa mãe, essa mulher contemporânea. Fizemos até um episódio sobre isso. Quem é essa mulher contemporânea? Sim, eu particularmente senti um peso muito grande, assim, um julgamento, né? Eu senti o julgamento de vários âmbitos. E o julgamento, assim, do abandono da família. Essa mãe que não sustentou essa família, né? Que não se manteve, não cuidou, não ficou ali, esquecendo o que essa mãe pode... Por que essa mãe chegou nesse lugar, né? Isso. De sair dessa relação, enfim. Então, pra mim, foi bem assim, difícil. Eu costumo dizer, foi um ato de coragem. Sim, né? Com certeza. Porque mesmo estando em uma sociedade moderna, em que diz que a mulher é empoderada, que é isso, que é aquilo, mas até julgamento de outras mulheres eu sofri. As próprias mulheres. Exatamente, né? Assim, até nessas pequenas coisas. Mas ele tá com o pai, tá sempre com o pai, não tá com você e tal. E você deixa mesmo com o pai? Gente, é o pai, né? Então, assim... eu senti esse julgamento, mas me mantive firme na minha decisão e na guarda compartilhada, né? Eu costumo dizer que é uma linha tênue também entre essa questão da guarda compartilhada, porque ela é boa em alguns âmbitos, como tudo na vida, em outras já não é tanto assim. Mas que a gente tem que saber equilibrar esses pratinhos aí pra ver o que compensa na balança, né? Eu dizia, quando eu tava grávida do meu filho, eu falava assim... Eu tô 9 meses grávida aqui, eu já tô tendo essa ligação, né, com meu filho e tal, aquela coisa, já tem aquele instinto materno, mas o pai, ele precisa dessa construção.
Então, quando essa criança, né? Quando o nosso filho nascer, 9 meses, eu quero você fazendo tudo, eu só vou amamentar, né? Porque é assim que nasce o vínculo. E assim foi, né? Eu vejo, até próximo a mim, eu vejo algumas mães, quando o pai vai fazer alguma coisa, vai trocar uma fralda, não tá fazendo certo, não, deixa que eu faço. Acaba não permitindo, né? Exato, não permite que ele faça, né? A gente cria muita expectativa que seja o nosso modo e não dá pra ser assim, né? E isso foi importante para a criação do vínculo do meu filho com o pai, né? Deles ali, aquela relação, a proximidade, né? Dos dois estarem criando essa conexão e tudo. Sim. Um com o outro. E quando veio a separação, né? Meu filho tinha 1 ano e meio, eu fiz questão de manter a guarda compartilhada para que essa relação se mantivesse, né? Do pai com o filho e para que eu também tivesse o meu momento. Sim. Né? Porque normalmente sobrecarrega a mãe, né? A carga toda fica para a mulher. E eu falei, não, a gente vai compartilhar, vai ser dividido. Então, para muitas pessoas era assim, meu Deus, mas a criança é tão pequena, é tão novinha, você vai deixar, mas é o pai, né? Olha só, como se fosse um desconhecido, exato, uma pessoa assim. Exato, e assim, como se fosse a minha obrigação de mulher, você que tem que cuidar da criança sozinha, e não. Gente, ele não tá me ajudando. Essa função do servir, do cuidar, né? Ele não tá me ajudando, ele tá fazendo uma obrigação dele, né? De pai, de homem, assim. Depois eu começava a escutar, é engraçado isso, que eu falava assim, nossa, mas o pai do seu filho é um paizão. Gente... Ele tá fazendo o que eu faço igual, a mesma coisa. Isso. A gente tem os dias divididos iguais, ele faz as mesmas coisas que eu. E você tá me dizendo que ele é paizão, porque eu não sou a mãezona, eu sou uma meia mãe, porque... Sabe? Porque a guarda é compartilhada. Porque o olhar é tão diferente, né? Exato. No ângulo direcionado pra mãe e no direcionado pra esse pai. Então, pra mim, era um julgamento de tipo assim, nossa, seu filho fica com o pai durante a semana, você manda pra casa, nananã. E com ele era, meu Deus, um mega pai, que paizão. Faça-me o favor, né? Então, assim, acho que a mulher contemporânea tá lutando por esse espaço. Acho que nós sempre lutamos, né? Sempre lutando. Chega a hora que fica cansativo também. A luta cansa, né? Cansa, e aí é o que eu digo, a gente precisa se cuidar, né? Isso. Cuidar de quem cuida, a gente precisa estar bem para os nossos filhos estarem bem. Então, eu fui me descobrindo nesse caminho, né? Eu brincava que eu queria ficar longos tempos solteira até pra me conhecer, me conectar comigo mesma, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Até numa próxima relação, o que eu aceito, o que eu não aceito. Isso. Então foi um caminhar de autoconhecimento, de descoberta, até que eu caí até na psicoterapia, né? O olhar, né? Cortei você, desculpa. Não, aí. Pode falar aí. O olhar aí que é direcionado pra ele. E eu gosto de quê? Hoje mesmo eu estava em sessão, estava em sessão com uma paciente que trouxe esse aspecto. Eu não sei quais são os meus sonhos, eu não sei quais são os meus planos, eu não sei o que eu quero, o que eu busco. Exato. O quanto muitas vezes muitas mulheres se perdem. Sim. Nesse caminho da própria maternidade. E quando a gente estava falando sobre permitir também o quanto é importante você, mulher, permitir aí esse acesso, essa construção desse vínculo, né, desse vínculo forte aí, afetivo, entre o filho, entre a criança e essa figura paterna, que muitas vezes, e isso, gente, é bem real, que vem no pensamento dessa mãe, mas não vai saber fazer o certo. Não vai saber fazer o certo que é como a própria mãe faz. Mas a gente não consegue chegar em resultados iguais ou semelhantes de uma outra forma. É a mesma coisa, né? 0 mais 2 dá quanto, gente? 2. Eu boto isso, eu falo bem mesmo. E 4 menos 2 dá quanto? Dá 2. A gente conseguiu chegar aí no mesmo resultado, mas um foi subtração, sim, o outro foi adição. Então, foi o somar e o subtrair totalmente opostos. Então, é importante também permitir que esse vínculo aconteça.
E Nanda também trouxe um ponto muito importante, que é da cobrança aí, do quanto esse olhar das próprias mulheres do de julgar, né? O de julgar. E eu já vi isso até nas redes sociais com famosos, né? Da mãe estar viajando e colocar aí nos comentários: mas pera aí, cadê essa criança? Cadê? Por que não tá viajando também? Tá entendendo? Sim. É como se fosse única e exclusivamente a função da mãe desse cuidar dessa responsabilidade por essa criança. E eu costumo dizer que é uma casca de cebola, né? A gente vai descamando, são várias camadas, assim. Existe também essa questão da maternidade, a mulher querer curar algumas feridas até da própria infância, né? Algumas questões de abandono, de rejeição, de como foi a relação ali dos seus próprios parentais. Eu digo isso até por experiência própria, por experiência de causa, né? Assim, do que eu vivenciei na relação dos meus pais, o que eu reproduzi, o que eu não quis reproduzir, o que eu repeti. E aí, só quando a gente começa a se conhecer, a gente entende, opa, eu tô repetindo um padrão, ou eu preciso cortar esse ciclo aqui, né? Até as relações que a gente se coloca, enfim. Como foi pra você essa vivência da guarda compartilhada? A guarda compartilhada, como eu te falei, né? No início ela foi bem desafiadora, né? Mas eu segui firme nessa construção aí. E ela é uma linha tênue. Ela é muito interessante, né, pra mãe, ter esse lugar, pro pai também, mas outros desafios aparecem no caminho. Por exemplo, questão da rotina, né? A rotina é completamente diferente das duas casas, né? O pai é de um jeito, a mãe é de outro, então essa criança precisa se adaptar e esses pais precisam também ter esse olhar atento aí pra tentar se alinhar e chegar num denominador comum, né? Às vezes é difícil, às vezes não é possível, mas tudo tem prós e contras, né? Toda a relação, toda a situação. Então, pra mim, nesse lugar, né, a gente teve algumas dificuldades com essa questão da rotina, mas, por outro lado, é importante para que os dois tenham esse momento, né? Tanto o pai quanto eu, enfim, para que a gente consiga se organizar nos nossos outros âmbitos, porque nós não somos só pai e mãe, né? Exatamente. É muito além, né? E eu também acredito que esse olhar cuidadoso, esse olhar atento para como a criança está reagindo às mudanças, e sejam elas quais forem, né? Não apenas na guarda compartilhada, mas qualquer tipo de mudança. Esse olhar aí atento de como essa criança está reagindo, como é importante também o diálogo e a comunicação aberta. E uma coisa que eu quero colocar, assim, que é muito importante, é o seguinte: a gente acha que vai conseguir salvar os nossos filhos de todo e qualquer trauma, né? Então, assim, eu não vou separar porque isso vai traumatizar. Ou então, eu vou botar logo na terapia porque isso, porque aquilo, não sei o que, nananã. Meu filho faz terapia desde muito novinho, né? Mas, assim, uma coisa que eu aprendi sempre a criança ou a pessoa vai ter trauma, porque somos seres faltantes. Então, assim, eu, por exemplo, tive a relação dos meus pais até a minha adolescência muito conturbada. Então, pra mim, me gerou traumas. Eu pensei já na relação do meu filho: nossa, eu vou me separar logo, porque eu tô vendo que é uma relação fadada ao fracasso, não dá certo, não tem aqui, né, amor e tal. Vou separar logo para que meu filho não tenha traumas como eu tive. Lê do engano meu filho tem os traumas dele e vai ter, porque pra ele como toda criança, fantasia a relação do pai e mãe juntos, nananã. Ele não lembra no consciente dele como era a relação dos pais juntos, ele só no inconsciente dele, né? Sim. Mas assim, ele não tem essa vivência do pai e da mãe junto, então isso vai gerar um trauma pra ele. Provavelmente lá na frente ele vai se casar e vai tentar tapar esse buraco nos filhos dele. E a vida é isso. Então, assim, uma coisa que eu relaxei foi sobre isso, né? De tentar tapar todas as arestas, porque a gente não vai, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, vamos deixando a vida acontecer, né? Então, aprendendo no caminho. Isso, olha só. Ai, adoro essa frase, adorei escutar você trazendo essa fala de somos seres faltantes. E o porquê, eu acho que cabe aí um pensamento, o porquê e de que forma a gente tenta preencher esse vazio.
Parece que a gente não aceita. Não aceita. Tem um furo, né? Exatamente. Não aceita esse furo, não aceita esse pedaço que falta. E tenta preencher de muitas formas e muitas até disfuncionais. Sim. Não é que causa dor, que causa prejuízo emocional. E o quanto isso impacta também nas nossas próximas relações. Sim. Olha só como a Nanda trouxe aí essa questão do somos seres faltantes, tá? Às vezes a gente vai repetir os padrões, vai ser preciso até passar por essa repetição. Sim, pra você reconhecer, né? Pra você cair a ficha. Exatamente, pra entender, olha, isso daqui eu tô repetindo, algo que não é meu, eu tô trazendo pra minha vida, algo que é aí, ó, na verdade, acaba sendo nosso, né? Da nossa família, das nossas relações parentais, acaba sendo nosso. Mas o quanto isso impacta também essas nossas relações lá atrás, essas nossas relações que a gente chama relações parentais, o quanto isso impacta, interfere e influencia na forma como a gente lida hoje com relacionamentos, enfim, relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos. E falando aqui de relacionamento amoroso também, né? Nanda, eu sei que você já tá mais de uns 2 anos, né? Isso já está com um novo parceiro, já está numa relação mais estruturada também. E aí eu tava percebendo, gente, porque pra quem não sabe, eu e Nanda, nós nos encontramos no final de semana num casamento, né? Casamento da Master, Marina Maia. Mas o que eu tava comentando com ela é como o momento que eu observei a ligação, né? A ligação afetiva que eu percebi desse companheiro com o filho e do filho com o companheiro, né? Como é isso? Como é que foi a construção dessa ligação? Perfeito, a construção, literalmente. Porque não é simples como parece, né? Não é um conto de fadas como a gente imagina que vai encontrar. Mas assim como a relação que eu fiz questão de que meu filho construísse com o pai, eu também fiz questão que o meu filho construísse com o meu parceiro, né? De respeitar o tempo deles, respeitar os limites deles. Porque assim, o meu parceiro também precisou entender qual era o lugar dele naquela relação, né? A minha abordagem é sistêmica, então eu costumo dizer que temos vários sistemas, né? Sistema familiar, de amigos, do trabalho. Então, assim, qual era a função dele naquele sistema ali, né? Porque já tem um pai, uma mãe, um filho. E ele se encaixaria onde? Então, também existiu esse processo de construção, de muita conversa, dele poder entender onde é que ele se encaixa, onde é que ele não se encaixa. Do meu filho também, né? No início, meu filho começou a fazer movimentos de ciúmes, né? Que a pessoa às vezes não percebe que é o ciúmes, acha que é uma birra da criança, que a criança tá chamando atenção. Quando o meu namorado chegava, ele queria me chamar o tempo inteiro e reclamava. E sabe aquela coisa assim, de tipo, sai daqui, até que eu tive que entender que aquilo era um movimento dele, estou perdendo meu espaço. A forma de se expressar. Exato, ele achava que estava perdendo o espaço dele para o meu parceiro. E aí eu conversei com ele, porque engana-se quem acha que criança não entende as coisas e que criança não dá para conversar. Engano. Meu filho tem 6 anos e meio. E na época que a gente teve essa conversa, ele tinha 4 para 5 anos, eu cheguei pra ele e comecei, filho, olha, tio Dan é o namorado da mamãe, ele nunca vai ocupar o seu espaço, você é o meu filho, eu te amo muito. Então, assim, eu fui conversando no nível dele, assim, pra que ele entendesse que aquele lugarzinho de filho precioso, ele jamais ia perder, né? Até vindo um segundo filho, ele vai ter o espaço dele, né? Algumas mulheres fazendo é impor que o parceiro participe, que o parceiro ame aquela criança. Mas como? Se até um pai demora um processo para amar um filho, né? Um pai não gesta, nós gestamos, assim. Desde as 20 semanas eu senti meu filho chutar na minha barriga. Então a gente já vai ali nutrindo. E ainda assim, quando a criança nasce, a gente olha e fala, opa, é meu? Cadê a mãe dessa criança? Então, assim, existe um processo, né, deles se conectarem, deles irem se aproximando, enfim. E aí, tudo foi fluindo e, graças a Deus, eles se dão super bem. Realmente, meu filho ama muito
meu namorado, e eu brinco pra ele. Eu falo pra ele, que sorte em amor em dobro, porque eu te amo, meu filho te ama. Mas é uma construção, como você bem colocou. A gente precisou construir essa relação com paciência, com conversa, com diálogo, com vulnerabilidade. Isso. Né? A gente precisa, de fato, tirar as armas. Permitir ser vulnerável, né? Exato, de falar quais são os medos, quais são suas dores. E tudo isso a gente também só consegue, eu pelo menos, só consegui me permitir porque eu tive esse período sabático, digamos assim, de me conhecer. De falar assim, o que é que eu quero, o que é que eu aceito, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Né? Numa próxima relação, o que é que vem, o que é que não vem. Acho que se conhecer é a chave. O autoconhecimento, eu falo isso pra todo mundo, o autoconhecimento é transformador, é a chave do sucesso. E a gente sempre está em processo de se conhecer, Sim, né? não Como para você nunca. falou Não para pouquinho antes aqui comigo, a gente sempre está nesse processo. E eu falo muito, Nanda, que é um processo de construção e desconstrução. Sim. A gente precisa também desconstruir algumas coisas Sim. que às vezes a gente acredita que até seja a demanda nossa, Sim. o que de fato possa não ser, Né? mas Perfeito. quanto... Na maioria das vezes nem é nossa, né? É uma Isso. sociedade que impõe. Por exemplo, Isso. o sonho da mulher de com 30 anos estar estabilizada financeira, ter um carro, uma casa, um marido e 2 filhos e um cachorro. Até a música fala sobre então, isso. assim, será que realmente esse é o seu sonho? Ou será que isso foi projetado pra você? E eu tive que desconstruir isso também. Porque, veja, meu sonho era ser mãe. Eu tinha o sonho de ser mãe. E aí, antes dos 24, eu queria ser mãe, fui mãe. Né? E aí tava naquela relação e meu sonho era aquela família margarina. Eu tive que desconstruir aquela família margarina. E agora vou ter que fazer a família manteiga. Mas assim, você entende que precisou de uma desconstrução pra eu entender que agora é uma outra pessoa que não é o pai do meu filho, mas que vai ter amor do mesmo jeito, que essa é uma forma de família nova, né? Mas que vai funcionar. E, enfim, é um construir e desconstruir, construir e desconstruir. Exatamente. O funcionar é como a gente falou, né? Pode funcionar de outras maneiras, mas estar sim funcionando. Olha só que interessante o quanto a gente às vezes bate o pé aí desse sonho, desse desejo, dessa idealização do tanto família margarina quanto o do felizes para sempre. A gente já carrega isso, né? A gente já traz isso. E o quanto isso acaba muitas vezes gerando um peso muito grande. Um peso aí e esse medo absurdo de... E aí? Quando se depara com o real, como é que eu lido com essa frustração? Sim. E muitas mulheres não saem da relação justamente por isso, né? Por conta dessa... Poxa, eu construí tanto essa idealização dessa relação. Tá ruim com ele, vai estar pior sem ele. Isso. Não vou conseguir recomeçar e não vai ter... o mercado só tem homem ruim. Isso também é verdade. Mas assim, é você também saber pra onde você tá olhando. Eu acredito muito nisso. Assim, não vou dizer a você que eu nunca me bati com homem ruim, não. Me bati com muito homem ruim. Mas era assim... Era pra onde eu tava olhando também, né? Faz sentido. O que eu tava mirando, o que eu tava, sabe? Então, quando eu passei a buscar de um novo olhar pra mim também, a me valorizar de uma forma, de um outro caminho também, porque também existe isso, né? Se você não se valoriza, como é que o outro vai te valorizar? Né? Esse olhar, que olhar é esse que você está direcionando? Como é esse olhar que você está direcionando a si mesma? Muitas vezes a gente acaba permitindo não apenas entrar em relações, como você trouxe, eu gostei disso, fadada ao fracasso. A minha relação, Não é? Mas como também a gente acaba se permitindo a continuar a estar nessas relações com esse medo, por esse medo absurdo de estar só, se ver só. E justamente assim, não só se ver só, mas também do julgamento da sociedade, que é como eu te falei. Verdade. Não vou romantizar. Foi fácil? Não foi fácil. Foi pesado, de pessoas próximas a mim. E outra coisa que eu percebi também é que o olhar também mudou perante a mim quando eu entrei numa relação. Sim. Então agora ela está acompanhada, ela está com um parceiro, o olhar é outro. Sim. Sabe? Então, a gente tá sempre se reafirmando. Isso é cansativo,
Mas nos dias atuais se faz necessário, né? Acho que nós mulheres estamos sempre nesse lugar de lutar pelos nossos direitos, enfim. Apesar de que é uma coisa que Marina Master, né, fala, e que a gente às vezes precisa também descansar as nossas armaduras. E é verdade, essa mulher guerreira, né? Ai, gente, eu também não tô querendo guerrear mais tanto não. Isso, gostei do descansar. Descansa as armaduras, eu também não tô querendo guerrear mais tanto, né? Assim. A gente tem que estar preparada, tem que estar preparado pra luta, sim. Mas pera aí, quando também não quiser, não quero guerrear, não então pera aí, vou descansar. Eu adorei isso. Gente. Do descansar, deixar um pouquinho ali de molho nossas armaduras, porque a própria forma, essa expressão, né, armadura, traz aí uma proteção. Isso. Nós vivemos uma vida nos protegendo, né? Exatamente. E isso, como tudo, tem um lado benéfico, tem um lado positivo da gente se proteger de algumas questões, de algumas situações, até desse olhar, né, que vem do outro de forma de julgamento, mas também tem esse outro lado aí, quando a gente coloca essa proteção como uma barreira, uma fortaleza ali que não consegue ter acesso, que o outro não consegue acessar. Que é como eu falei, né? A gente precisa ser vulnerável. Até no meu parceiro, eu precisei ser vulnerável pra ele. Expor quais eram os meus medos, as minhas questões. Porque quando você entra numa nova relação e já com um filho, né? Você não pensa só em você, você pensa na criança também. A criança vai se envolver, né? Vai entrar ali e tal, vai ter amor, nananã. E aí, se não vai pra frente, não dá certo. Então, em que momento, né, inserir essa criança na relação também? É importante, né? Então, tudo isso tem que... É um jogo de cintura, né? Mas um jogo de cintura que também é importante. O medo vai estar presente. Tá com medo, mas vai com medo mesmo. Mas vai com medo mesmo. A questão é como a gente lida com esse medo. Porque assim, como você falou, está para as mulheres que sejam divorciadas, separadas e que são mães, né, exercem essa maternidade aí, o estar em uma outra relação gera assim medo, receio, pensamentos, e aí, como é que vai ser? Como você mesma trouxe perfeitamente. Mas se a gente ficar carregado com esse medo e agarrado a esse medo, a gente não se permite viver, e a vida é um risco. A vida não tem garantia de nada, né? Exatamente. Tanto a vida quanto o amor é uma aposta. E eu sempre questiono, Nanda, você está disposta a arriscar? Você está disposta a fazer essa aposta aí? Porque tem que estar, né? Tem que estar. O estar preparado não quer dizer aí que a gente não vai ser e se perceber vulnerável. Então, acho que toda essa temática que envolve a mulher, a função aí que essa mulher muitas vezes carrega como a função, não digo assim, não digo primordial, mas eu digo a função mais evidente, né? Essa função materna aí, o quanto a gente precisa olhar por esse caminho. Peraí, deixa eu ver como é que eu estou caminhando para tentar cada vez mais a gente perceber novas coisas sobre nós, né? Construindo, desconstruindo, né? Eu me percebi também, Nanda, falando aqui sobre essa questão de uma nova relação, né? Quando não apenas isso acontece com a mulher que é mãe e se separa, se divorcia, mas a mulher, no modo geral, essa mulher quando se divorcia e quando ela própria faz a escolha, quando a escolha vem dela, né, de finalizar um ciclo, de terminar uma relação, de se divorciar-se, quando vem aí dela o quanto isso vem de julgamento. E isso eu percebi até, eu acho que até eu já contei aqui um episódio, viu? De quando eu me separei, quando eu me divorciei, que foi pouquíssimo tempo após, meu casamento foi no civil, né? Foi pouquíssimo tempo, 3 meses após
esse casamento no civil e toda essa... Cortou o mal pela raiz. Exatamente. Mas o olhar aí, né? Minha própria família, minha própria mãe falava assim, não conte pra ninguém, não conte pra nenhum familiar se te perguntar sobre a separação. Como se, ainda a minha interpretação foi, é como se eu estivesse dando um atestado de fracasso, como mulher, como pessoa, um atestado de fracasso porque eu escolhi não seguir adiante, não é? É exatamente isso, eu também senti da minha família, né, essa questão, mas como assim, o que aconteceu? Não, mas tem um filho e tal, nananã. Então assim, velho, eu tô no dia a dia com a pessoa, eu sei exatamente o que aconteceu. Teve um peso maior, né? E aí, com o tempo, as pessoas foram entendendo, foram vendo, falaram assim, não, tudo bem, realmente, mas ainda assim as pessoas não entendem. E no seu caso, provavelmente ainda existiu a questão, e filho? Não tem filho? Vai ter filho? Não vai ter filho? Né? Então, essa pressão. A pressão sobre a mulher. E hoje a gente percebe, quando a gente começou a falar a respeito, hoje a gente percebe a mulher com foco primeiro na estabilidade financeira, em se organizar, tanto financeiramente como até seus próprios desejos pessoais. Né? Mas mesmo assim, o quanto essa mulher carrega aí essa necessidade de ser só vista como mulher, como se fosse assim, só valida essa mulher quando ela passa a ter a função de mãe, a função materna. E eu falo isso, Nanda, porque, como você falou, né, teve e sim, tiveram muitas perguntas e filho e tudo, mas a partir do momento que eu coloquei, e foi mais após a separação que eu bati o pé e falei, não quero ser mãe. Eu decidi, fiz essa escolha e me mantive firme nessa escolha. A partir do momento que eu me mantive firme, até minha própria família nunca me questionou. Nunca, em momento nenhum. E quando eu falo família, eu tô falando assim, dos meus pais mesmo, que estavam próximos aí, que estão sempre próximos. Nunca me questionou. Mas você não pensa em mudar de opinião, não? Em nenhum momento. Perfeito. É exatamente isso, é se manter firme. Isso. Quando eu me separei, eu também me mantive firme. As pessoas tentavam e tal. E eu falava, não vou, não tem jeito. Até o próprio, né, tentava reatar. Eu falava assim, não, é assim, eu sou aquela pessoa que vai até o limite. Quando, né? E é o segredo, né? Se manter firme mesmo. Porque é uma decisão nossa, é uma escolha nossa, né? Ter confiança como você está escolhendo e no que você está escolhendo. Eu acho que essa segurança... a intuição, né? Também. totalmente, né? E eu acho que... Agora eu penso, Nanda, que a gente, nós como profissionais, né? Que trabalha com cuidado com o outro também. E no cuidado desse emocional aí do outro. Eu acho que às vezes a gente até carrega um certo peso ali, e eu digo em relação a tudo. Mas como você não percebeu que estava em uma relação disfuncional, relação abusiva? Você, psicóloga, como você não percebeu? Ou então, como já aconteceu até com esses paqueras, né? Sim. Não, mas esse comportamento seu vindo de uma psicóloga. Calma, pega aí. Coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, eu tenho minhas questões, minhas demandas pessoais. E é por isso que eu faço acompanhamento também. Sheina, minha psicóloga. E é por isso que eu estou, sim, em acompanhamento. Até porque, não é porque a gente já leu a respeito, a gente, como você mesma trouxe a sua abordagem da sistêmica, mas tem um pezinho aí na psicanálise, eu tenho certeza. Tem bastante. Essa abordagem aí que cada uma carrega de teoria, de leitura, de prática. Isso não quer dizer
que nós também não vamos vivenciar alguns momentos de conflito emocional, de demandas, de questões que a gente pode só depois perceber, peraí, isso aqui eu preciso trabalhar, preciso voltar aí o meu olhar mais direcionado a isso aqui. Então, vamos trabalhar. Então, acho que todo o nosso papo aqui, né, Nanda, tá muito ligado à forma que a gente olha o outro. Sim. Né? Somos atravessados, né, pelas dores humanas. Exatamente. Que forma é essa que você está olhando para esse outro? Eu acho que vamos julgar menos, sentir mais, né? Ter uma maior compreensão. E quando eu falo, gente, ter uma maior compreensão não quer dizer você não é o aceitar, é você estar ali no mesmo lugar, se colocar no mesmo lugar do outro. Não, mas você ter uma maior compreensão sobre o que está acontecendo, essa delicadeza, essa sensibilidade nesse olhar com o outro, você vai perceber, peraí, eu faço desse caminho, eu faço nesse caminho, eu faço desse jeito, mas o outro vive a vida dele de uma forma diferente. E se tá tudo bem pro outro, que pra mim... Às vezes, o que eu costumo dizer é que esse julgamento vem carregado de um espelho, né? Isso. As pessoas normalmente julgam aquilo que elas gostariam de fazer, ou de ser, ou de ter aquela coragem, mas aí não tem, aí julga. Algum incômodo que mexe. Porque, assim, às vezes, né, aquela coisa assim, por que eu vou falar do outro? Não me atravessa. Normalmente, quando vem esse julgamento, esse olhar, é porque alguma coisa atravessou. Exatamente. A gente percebe até no próprio teórico Jung fala sobre isso, né? A gente quando vê aí, quando algo incomoda muito aí no outro para a gente percebe, peraí, algo meu está evidente, algo meu está presente aí. E é bom a gente parar e olhar. Por isso que é importante ter um espaço só seu, um espaço seguro, ter um momento seu e esse autocuidado que a gente fala, do autoconhecimento também, que é constante. Eu falo que terapia é importante porque, assim, é aquela 1 hora, né, aqueles 50 minutos que você para falar sobre a sua vida, sobre você, sobre coisas que estão no seu consciente, no seu inconsciente, que no dia a dia você não para falar. Né? Não para relembrar uma história de lá de trás que traumatizou e que te relembrou e nanana. Então ali naquele espaço seguro, acolhedor, né, com a escuta ativa, você consegue ter esse olhar para si, né, olhar para dentro, digamos assim. E até essa parar para falar, a gente para também nesse momento para ouvir, né? Não apenas essa escuta ativa que vem do profissional, como também a gente. Uma coisa que eu digo para os meus pacientes é o seguinte: 90% das respostas estão em você. Eu só sou 10%, eu só sou uma ferramenta que vai trazer uma lanterna na sua sombra, que vai fazer as conexões que você mesmo tá falando. Então, às vezes o paciente fala e ele mesmo se escuta e para e pensa, opa, né? É por isso que muita gente foge da terapia, viu, Nanda? Pra não encarar seus próprios monstros, mas os monstros fazem parte da gente, de cada um de nós. Sombra, né? Isso, exatamente. E até vou indicar um filme, aqui a gente falando de luz e sombra, indicar um filme que tá no YouTube, mas é muito, muito antigo. Eu levo até em algumas sessões, trago para trabalhar em algumas sessões. O Médico e o Monstro. Sim. Vai aí, procure, pesquise. Vamos aí, gente, não querer sumir com nossos monstros, mas entender, compreender. Sim, né? até porque os nossos monstros viram sintoma, né? Isso. Então, dependendo, vem uma ansiedade. Exatamente. A forma que a gente lida vai ver aí como é. Exato. Não é? Então, olha só, vocês mulheres que estão nos assistindo, eu quero que vocês coloquem aí, seja nos comentários, seja compartilhando com outras mulheres que vocês acreditam que precisam ouvir isso. Coloquem qual foi a sua identificação com essas falas que a gente trouxe.
qual foi a sua percepção e qual é, na verdade, a sua percepção do que está acontecendo hoje na contemporaneidade, né? Desse olhar, como esse olhar está sendo para essa mulher, para essa mãe, como esse olhar está sendo para você. E também como você está se olhando. Perfeito. Nanda, muito obrigada. Obrigada a você, Ave Maria. amei. Foi ótimo esse bate-papo. Que papo incrível, né? E eu acho tão assim, tão especial esses momentos, esses encontros Sim. com vocês, porque vocês não apenas trazem uma visão, por exemplo, eu tô falando aqui com a Maria Fernanda, que também é psicoterapeuta e também é mãe, né? Mas ela não traz apenas a visão dela, do olhar clínico, digamos assim, mas o quanto ela sabe a vivência, o quanto a vivência dela é importante para construir e desconstruir nossa visão sobre nós mesmos, né? Muito obrigada mesmo. Amei saber mais um pouquinho sobre você, né? Prazer grande estar aqui com você. E olha só, gente, acompanhe até a gente nas redes sociais, porque tanto a Nanda quanto eu, a gente traz muitos conteúdos voltados para esse universo feminino. Qual é o seu Instagram? Fale, Nanda. Maria Fernanda, psicoterapeuta. Olha só, o que tem nesse Instagram aí de conteúdo? No Instagram eu tenho alimentado ele pouco, porque eu tô mais em atendimento. Sim. Mas eu vou aproveitar e falar o Instagram de uma rede que a gente tem, né? A rede Integra-C, rede.integra-C, que é um projeto social que atende a pessoas em vulnerabilidade social, né? Para atendimento terapêutico com terapeutas voluntários da rede. Sim. Então, vale a pena lá, eu tenho mais conteúdo lá, a gente tá sempre postando, sempre alimentando, né? Fazendo algumas atividades, então vale conhecer. No meu pessoal, eu tô precisando ainda alimentar mais. E é muito importante essa comunidade, né, Nanda, que vocês hoje têm muitas pessoas, Sim, né? Sim. A gente já atendeu mais de 840 pacientes. Olha né? só, O gente. projeto começou em fevereiro, março desse ano. E hoje já são 50 terapeutas voluntários. A gente está fazendo uma expansão agora para nutricionistas. E você é idealizadora Então, desse projeto, sim. né? E aí o valor social, né, da consulta é um valor acessível para a população. Então Sim. vale super a pena porque terapia é para todos. Exatamente. E o quanto para a gente estar no processo terapêutico não é apenas ir, né? Mas a gente precisa se permitir. Com Se certeza. permitir e desejar, Exatamente. né? Ser desejante aí desse lugar de estar em um processo. Todo processo gera transformação, mudança, o que causa medo. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente, né? Com tanta sensibilidade Foi um sobre a sua prazer história, sobre suas percepções. Sim. E você que está aí se identificou com a nossa fala, com o que a gente trouxe hoje de temática, não deixe de não apenas assistir, mas compartilhar com aquela pessoa que você acredita precisar ouvir, né? Precisar dessa mensagem. E também continue aí que vem muito mais conteúdo desse universo feminino. Maravilha.